Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Cuidar e Inspirar com a Hilda. Se você caiu aqui de paraquedas, prepare-se! Hoje é a grande estreia do nosso novo quadro de terça-feira, Amor e Ódio, o segredo das relações duradouras. E para começar com tudo, no episódio de hoje vamos desvendar os 5 erros que toda a mulher comete. E sim, eu também já cometi todos eles. Então, primeiro, tentar mudá-lo a todo custo. Pois é. Olhem pessoal, quando eu conheci, quando foi a fase do namoro, era completamente diferente depois de termos casado, não é? Eu nunca sabia, ou melhor, o meu marido, ele adorava dormir. Ainda hoje gosta muito de dormir, principalmente da parte da manhã. Pois é. E então, eu no início, aquilo fazia muita confusão, porque eu sempre fui muito do dia e não da noite. Ele era mais ao contrário, era mais da noite e não do dia. Eu gostava muito de dormir, principalmente quando não estava a trabalhar, ao fim de semana, aos sábados e domingos. Eu gostava muito de dormir durante a manhã, até ao meio-dia ou 1 da tarde, dependia. Contrapartida, como ainda hoje, eu às vezes me levanto às 5, 5 e meia, 6 horas. Depende do dia e também depende dos meus compromissos, claro. Mesmo quando estou de folga. E isso irritava-me imenso. E então passávamos a vida toda, entre aspas, a discutir, que não era bem discutir, mas havia sempre aquele impasse porque eu queria fazer as coisas, eu não o deixava descansar, ele queria dormir, não sei o quê, pronto, aquela coisa. Até que cheguei a um ponto que eu entendi que realmente as coisas não poderiam continuar, porque senão ia ficar, como é que eu ia te explicar, uma relação assim um bocado complicada entre nós os dois. Tive mais que aceitar, é mesmo assim, tive que aceitar e não tentei mudá-lo, não tentei pô-lo, obrigá-lo a que ele se levantasse cedo, já bastava durante a semana quando ia trabalhar, simplesmente aceitei, deixava-o dormir sim durante o dia, ou melhor, durante a manhã, enquanto ele descansava, que é o caso de agora, às vezes eu quero arrumar, não é? Que é mesmo assim. Em vez de começar pelo quarto, começo por outras divisões. Quando ele se levanta, pronto, acha que já está pronto para se levantar e acordou mesmo de vez, então aí sim opto por limpar essa divisão, que é o nosso quarto. Pronto, ou seja, eu aceitei que ele realmente fosse assim e já lá vai alguns aninhos e as coisas podem-se garantir que as coisas não mudaram. Ele só se levanta mesmo muito cedo por obrigação. Pois é, não vamos obrigar ninguém a isso. Se estão de folga o seu fim de semana e se a pessoa gosta de dormir, atenção, que isto também vale para os homens, tá? Isto também vale para os homens. Se a tua esposa também gosta assim de dormir, não a obrigues. Quando na verdade não a obrigues. Agora, o máximo que eu às vezes poderia realmente fazer para que ele se levantasse mais cedo era, por exemplo, dizer, olha, amanhã vamos a qualquer lado, ou vamos à casa de alguém almoçar, ou vamos fazer um piquenique, pronto, principalmente de verão, não é? Ou temos que ir ao supermercado fazer compras, aí sim, aí ele lá está, já tinha um compromisso para se levantar mais cedo. Mas a partir daí, ninguém o tirava da cama antes do meio-dia. Segundo erro, esquecia-me de mim própria. Pois é, muitas vezes quando a gente casa, não é? Se prioriza o casamento, ou seja, prioriza aquela pessoa. Para ela ou para ele, aquela pessoa é o tudo. E esquece às vezes um bocadinho de si própria. Eu muitas vezes anulava-me, ou seja, para poder estar sempre com ele, que é mesmo assim, deixei de contactar mais os meus amigos, deixei de estar mais com as minhas amigas, deixei de fazer certas e determinadas coisas que eu realmente também gostava. Ou seja, às vezes nem sempre conseguia. Estava tantas vezes como eu queria estar com a minha família, com os meus amigos, ou até mesmo estar aquele bocadinho sozinha, ou até fazer o meu próprio,
uma coisa que eu gostasse mesmo de fazer sozinha para poder estar com ele. O que é que isso aconteceu? O que é que aconteceu? Aconteceu que eu tive que realmente mudar ali um bocadinho, ou seja, por ali não foi bem um pontinho final, mas no sentido para me valorizar um bocadinho mais, que é mesmo assim. Como eu gostava também, às vezes à tarde, pronto, lá está, de manhã gostava de dormir e à tarde, principalmente ao sábado, ele gostava de ir ter com os amigos, pronto, ou para ir jogar cartas, ou para ir jogar snooker, ou assim. E eu, claro, ficava em casa frustrada, que é mesmo assim, eu não achava muito bem, muito piada aquilo. Então o que é que aconteceu? Muito bem, chegou uma certa altura em que eu, em vez de eu mudar, mudei-me a mim própria. Ou seja, ele ia jogar sim com os amigos no cafezito, não é? Logo ali ao pé de casa. Eu, como não gostava de ir, às vezes até ia. Quando ele jogava snooker, até às vezes até ia com ele, porque eu também gostava de jogar snooker. Quem não conhece o que quer dizer snooker é bilhar. Eu gostava e às vezes ia com ele. Íamos os dois. Era uma atividade ou uma diversão que fazíamos os dois juntos. Outras vezes não, enquanto ele ia estar com os colegas, com os amigos, não é? Prontos. Eu então também combinava, como ainda hoje combino com uma colega minha, uma amiga minha, para irmos tomar um café, para irmos comer um gelado, nem que seja para estarmos aqui um bocadinho a conversar, que é mesmo assim. Olha, agora, por exemplo, neste momento, eu estou aqui a gravar, ele está ali na sala, simplesmente a fazer o joguinho dele. Pronto, ele gosta de jogar, ele está a fazer os jogos dele, eu estou aqui a gravar. E está tudo muito bem. Quando eu acabar de gravar, entretanto, vou para a beira dele, estou com ele, fazemos uma atividade juntos, mas não seja, vemos um filme ou uma série ou qualquer coisa juntos, mas estamos com um bocadinho de tempo como casal, sem invadir a nossa privacidade, vá, digamos assim. E foi assim que a gente começou a moldar o nosso casamento. Até hoje estamos casados. Vai com 32 anos. Terceiro erro que eu também fazia, aqueles joguinhos emocionais. Ou seja, eu não digo que era manipuladora, não, mas dava aquelas indiretas, muitas vezes dizia, é? Tu vais ter com os teus amigos. Então está bem, então quando chegares, se não chegares às X horas, não há jantar para ninguém. Ou seja, eu impunha ali um bocadinho, não digo de regra, mas de proibição. Ou seja, muitas vezes a nossa hora de jantar realmente era às 8 horas e muitas vezes ele esquecia-se do horário. Pronto, não era sempre, mas às vezes chegava 5 minutos mais tarde e já ficava emburrada. Ou seja, eu nem lhe perguntava o porquê que ele chegou mais tarde. Até podia ter acontecido alguma coisa com algum amigo ou com alguém do lado do café ou qualquer coisa, mas eu não queria saber. O que eu queria saber era às 8 horas, tínhamos de estar os dois na mesa a comer e ponto final, não havia a volta a dar. Pronto. Hoje já não é assim. Muitas vezes sou eu que chego mais tarde a casa, até mesmo para fazer jantar. Muitas vezes sou eu hoje, que às vezes vou dar um passeio com uma amiga, não é? Que é mesmo assim, ou vou tomar um cafezinho com uma amiga, ou até me entretenho aqui a fazer o meu trabalho e muitas vezes quando olho para as horas já é tarde para ir fazer o jantar e nem sempre conseguimos jantar às 8, às vezes são 9, 10, já chegou a acontecer que eu estava no paleio com uma pessoa de família e fomos jantar, eram a quase 10 horas. Ele do outro lado estava-me a dar sinal e eu estava-me a rir porque não acontece sempre, que é mesmo assim. Mas às vezes lá acontece, lá calha, que é mesmo assim. Não há que haver. Há regras no bom sentido, tem que haver civismo, tem que haver um horário, não é que isto é mesmo assim. Mas se houver aquela escapadinha, entre aspas, há que haver compreensão de um lado para o outro. Hoje é assim que funciona. Mas acreditem, foi muito complicado até chegarmos a esse bom consenso.
Idealizar demais. Quarto erro. Idealizava demais. Eu fazia dele uma pessoa que às vezes me trouxe. Não é que eu gostasse muito de chocolates, mas às vezes fosse, por exemplo, ao supermercado, às vezes me trouxesse um chocolate, ou quando viesse do trabalho, às vezes trouxesse-me nem que fosse uma flor. Sei lá, nós mulheres idealizamos aquele homem maravilhoso como se ele lesse os nossos pensamentos. É a mesma coisa que as mulheres. A mesma coisa que os homens. Os homens também idealizam muito uma mulher como se nós, às vezes, mulheres, lêssemos os pensamentos deles. Não, nós não conseguimos ler ao pessoal. Nós não conseguimos ainda. Não temos ainda essa coisa. Embora consigamos perceber, sim, na expressão do marido, o que é que ele realmente pretende, enquanto com o homem não. Nós temos que dizer, olha, vais ao supermercado, traz-me aquele chocolatinho que eu gosto muito. Olha, quando saís do trabalho, traz-me uma florzinha, ou traz-me um raminho de flores, ou qualquer coisa para pôr na jarra, ou isto ou aquilo. Ou até mesmo num aniversário. Muitas vezes a gente idealiza que ele vai nos dar o presente que a gente realmente pretende. Pessoal, se imaginemos que que eu pretendia muito esta garrafa, mas desta qualidade. Como é que ele vai adivinhar se que eu gostava mesmo desta garrafa? Quando na verdade, por exemplo, vai me trazer o formato desta garrafa. Ou eu vou-lhe dando dicas, não é? Durante o tempo. Ou é quem fala nesta garrafa fala noutra coisa qualquer, que é mesmo assim. Ou eu vou-lhe dando dicas daquilo que eu realmente quero pelo meu aniversário, ou não só, ou até mesmo pelo Natal. Ou então, pessoal, ele não adivinha aquilo que nós queremos. Nós, mulheres, somos às vezes um bocadinho difíceis. Acreditem que sim. Ou 5 erros. Aceitar menos do que merece. Ou seja, permanecer em relações insatisfatórias ou abusivas, tolerando o desrespeito que eu nunca tolerei, desvalorização que eu também não, ou falta de um compromisso. Imaginemos que ele, por exemplo, combina contigo, sei lá, deixa ver, ele, por exemplo, combina contigo, hoje vamos jantar fora, e de um momento para o outro diz-te, já não vamos, sem qualquer motivo, só porque não me apetece, ou então, por exemplo, combina contigo um encontro em qualquer lado, simplesmente não te aparece, ou não, porque te está a trocar por outra pessoa, neste caso por amigos, ou então até mesmo pelo trabalho. Nada justificável. Depende também do trabalho, também depende do amigo, não é? Porque às vezes pode haver aquele amigo que realmente tenha mesmo muita necessidade de, ou melhor, de conversar ou assim, embora nada justifique o compromisso que está a ter contigo. O ideal era ele reconhecer e estabelecer limites claros, não é? Para buscar respeito mútuo, apoio e felicidade, e não ter medo de afastar aquilo que não lhe serve. Se aquela pessoa, seja homem ou mulher, se realmente não te respeita quem tu és, não te valoriza e não dá valor a quem tu és, ou não te ama, trai-te sempre a toda a hora e momento, que é mesmo assim, é porque essa pessoa realmente não te merece. Olha, ela terá que ser valorizada ela mesma, não ter medo de exigir um tratamento respeituoso, buscando a parceria com o seu companheiro ou com a sua companheira, onde a faça segura, amada e até mesmo realizada. Pessoal, uma das coisas que eu nunca admiti numa relação foi traição, falta de respeito. Foram 2 coisas que eu nunca admiti. E que felizmente isso não acontece. Felizmente nunca aconteceu. Desde sempre eu pus essa regra. Aliás, isso nem é preciso ter regra, isso são valores. São valores que nós já trazemos de casa. Eu via também como é que ele tratava a mãe e o pai. E agradava-me, claro que sim. Porque desde o primeiro momento
que ele me desrespeitasse, no sentido que me tratasse mal, chamasse-me nomes, me agredisse verbalmente ou fisicamente, ou até me traísse, isso vos garante que hoje, eu, Hilda, e naquela ocasião, Hilda, que isso não mudou, eu hoje não estava casada. Não. Se isso acontecesse desde o primeiro dia que nós casamos até hoje não estava casada. E acreditem que sim, porque eu nunca admiti. E vocês, mulheres, vocês, homens, nunca admitem deixar de ser respeitadas, valorizadas e traídas. Nunca vos deixais de ser traídas por homem nenhum e por mulher nenhuma. Agora, digam-me cá uma coisa. Vocês conseguem se identificar para algumas destas? Para algumas destes erros? Qual na balança está mais presente nas vossas relações? Comentem aqui, gostaria muito de saber. Espero que tenham gostado deste quadro, deste novo começo. No próximo vídeo vamos trazer também um outro tema que é dirigido para os homens, que é as 5 atitudes masculinas que podem sabotar o teu relacionamento. Se quiseres acompanhar, espero por ti no próximo episódio, terça-feira, às 20 horas. Um beijo muito grande, Deus vos abençoe e que sejam muito felizes. Tchau, beijinhos, fiquem bem.